Pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Goiás faz partida muito inteligente diante da equipe do Santos. Gostei muito da atuação dos jogadores e também da escalação inicial do Jair Ventura, com algumas surpresas. No vídeo de hoje quero comentar nessa excelente vitória do Goiás, jogando no estádio da Serrinha, seu primeiro resultado de 3 pontos dentro do seu mando de campo, né, nessa Série A de Campeonato Brasileiro, resultado que vai ser fundamental para a permanência na elite. Antes de começarmos, quero cumprir uma promessa que eu falei antes de, quando encerrou o vídeo, né? Eu falei antes de começar o vídeo do pré-jogo e também depois comentei aqui com o pessoal aqui de casa, tanto a Júlia, Gustavo, a dona Joyce também, minha mãe, muito obrigado a vocês também pelo apoio. Comentei se o Goiás vencesse o jogo, né? Eu ia gravar com uma cartola de mágico que tem aqui na casa, então acho que é o mínimo, né? Depois dessa promessa aí feita fora das câmeras, acho que eu tenho que gravar aqui, porque tomara que dê, né, sorte ainda também para os próximos jogos e também gravar com essa camisa, que eu quero até agradecer meu tio Marquinhos, muito obrigado aí também, ele me deu essa camisa de 2005, se eu não estiver errado. O Goiás jogou muito pouco com ela, tem poucas partidas, mas realmente é muito, nossa, sensacional, né? Do ano de 2005 ainda, opa, foi mal, caiu. O ano de 2005 essa camisa, então assim, realmente uma relíquia, né? E nessa semana também, para dar sorte pro próximo jogo contra o Flamengo, eu vou gravar a semana toda com ela, vou falando das outras coisas também que eu acabei comentando, tomara que dê sorte, né? E essa cartola aqui, não pergunte o motivo, enfim, só vi ela aqui do lado aqui e acabei prometendo, então assim, que dê sorte pro Goiás, né? E quis pontos fundamentais também para a partida do Santos. Agora, sem tanta brincadeira, você sabe que eu gosto de também trazer um assunto aqui não tão sério, enfim, a gente até mesmo comentar sobre a nossa página, né? Enfim, o Goiás, o nosso time favorito, então acho que é um bom começo também para essa vitória fundamental. Bora começar o vídeo de hoje falando inicialmente sobre essa escalação do Jair Ventura, né? Bem diferente do que havia prometido ali tanto o Globo Esporte, havia comentado com vocês também mais cedo, principalmente em relação à escolha do primeiro volante, que no caso foi o Matheus Salles, no lugar, foi o Caio Vinícius no lugar no caso seria o Felipe Bastos, né, substituindo ali o Henrique Lorelo, que está suspenso, e também na lateral esquerda, já que estava fora ali tanto o Hugo quanto o Danilo Barcelos. Que escolha inteligente, tá bom? Ousada demais, eu não faria de jeito nenhum antes de começar o jogo, mas deixou ali o Matheus Salles na lateral esquerda e fez uma excelente atuação, não deu problema hora nenhuma, foi bem nos botes também, excelente atuação do Goiás dentro de campo, pode não ter sido assim, impressionante, acho que a gente como torcedor, sem ser assim um analista, enfim, não precisa, né? Tem o nosso lado de paixão mesmo, mas eu acho que o time propondo um jogo e ele executando ele bem feito, eu acho que isso já está o ideal, né? Independente de jogar bonito ou não. Jogar bem, o Goiás jogou muito bem, tanto contra o Santos, contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Goianiense, também o próprio Palmeiras, porque a postura do time inicial, né, para propor o resultado, no caso, no contra-ataque, enfim, um jogo mais defensivo, foi sim realizado de forma com muito sucesso. E nessa contra o Santos, galera, acho que principalmente a coisa que deixou bem mais esperançoso para essa sequência de ano. Não que o Goiás vai ser campeão brasileiro, vai brigar pela Libertadores, nada disso. A princípio é sim fazer os 45 pontos, o time tem muita coisa para melhorar também, contar com as peças de posição, principalmente no setor ofensivo. Entretanto, eu gostei muito da postura do Goiás, porque mesmo marcando o seu gol, continuou em cima. Obviamente é um time diferente, com as características diferentes do que o Goiás havia enfrentado até o momento. Eu digo assim da seguinte forma: as partidas dentro de casa havia sido contra o Palmeiras e o Atlético Mineiro, né, os dois melhores times do futebol brasileiro, né, com toda certeza. E contra o Atlético Goianiense mesmo, né, um jogo que na teoria era para ser um pouquinho mais fácil, acabou, né, vencendo ali por 1-0, mas tendo gol logo com o primeiro minuto de jogo, o que obviamente, né, muda qualquer tipo de análise que a gente pode fazer de cada uma das partidas, né? Ou seja, 1 minuto de jogo, teve um jogador a menos, então é normal aquela pressão do time adversário. Contra o Santos, algo que a gente pode ter uma esperança um pouquinho melhor para o Goiás na sequência do ano com o Jair Ventura. Ele já está conhecendo melhor os jogadores, essa improvisação ali do Matheus Salles na lateral esquerda é a prova disso, né? Está observando os treinamentos da equipe. Além disso, mesmo o da Silva sendo cotado de última hora, né? O Reinaldo acabou se lesionando ontem no treinamento e jogou muito bem, né? Jogou muita bola. O da Silva foi muito bem na defesa. O Caetano também, o Sidmar, que contratação assim, é sensacional, né? Do Goiás nesse comecinho de campeonato. Pode não dar certo daqui pra frente, mas pelo menos esses 2 jogos ajudou demais. O Goiás não sofreu gol nos 2 últimos jogos. Vou até verificar depois para vocês lá no Goiás News quando que foi a última vez que havia acontecido isso. Eu tenho certeza que até no Campeonato Goiano foi difícil do Goiás passar 2 jogos em branco. Enfim, já falei um pouco da perspectiva, né? Goiás chega aí na 13ª colocação, 8 pontos, uma tabela que é meio traiçoeira, porque tanto o Coritiba quanto o Avaí tiveram jogos fáceis, assim podemos dizer, dentro de casa, né? Coisa que o Goiás ainda não teve, como, por exemplo, o próprio Goiás dentro de casa, né? Que é uma equipe que acabou de voltar
da Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Coritiba, por exemplo, hoje venceu, né, o América Mineiro dentro do Couto Pereira. Então é uma tabela que mostra os times que o Goiás verdadeiramente vai brigar, que é Coritiba, Avaí, Cuiabá. Esses times estão com uma pontuação um pouquinho maior. A gente olhando na zona hoje, Fortaleza e Ceará, eu acho que é muito ilusório a gente jurar, né, que o Fortaleza e o Ceará vão cair para a Série B esse ano. Então é importante. 8 pontos, Goiás abre 2 em relação ao Juventude também, que venceu o próprio Avaí, deixou o Avaí um pouquinho ali mais quietinho também nesse início de trajetória. Então, assim, muito satisfeito. O Goiás fez muito bem os seus compromissos. Para ir para esse jogo agora é difícil demais, né? Contra o Flamengo, vamos torcer até mesmo para eles poupar alguns titulares. Mesmo assim, vai para o Rio de Janeiro um pouco mais tranquilo, já com esses 8 pontos na bagagem. Pode-se, inclusive, fazer um jogo, quem sabe, até mais ousado, né? E tentar um outro resultado surpreendente, jogo a jogo, né? Acho que o Goiás tem tudo, sim, para manter na Série A, tá bom? Não precisa de iludir, falar, vai ser campeão, não. Isso realmente não precisa desse tipo de empolgação nesse começo, mas pelo menos é sim boas atuações, o time vem propondo ali um estilo de jogo e sendo executado da melhor forma possível pelo Jair Ventura. Acho que consegui comentar dessa impressão, porque geralmente eu faço isso no final do vídeo, nem é todo mundo que vê. Então, tanto a promessa da cartola, né, a camisa aqui também que vocês vão cansar de ver essa semana, pelo menos o Goiás usou pouco elas, né, então pelo menos aqui o administrador vai usar aqui com vocês. Enfim, acho que comentando também sobre essa perspectiva, próximos jogos, a tabela que está um pouquinho traiçoeira também. Mesmo assim, o Goiás tendo 3 jogos difíceis demais, né? Que qualquer um ali, o Santos começou o ano muito ruim, mas agora vinha embalado. Qualquer um que olhasse ali, não, era 0 pontos, né? Nenhuma pontuação. Empate contra o Palmeiras, empate contra o Atlético Mineiro. E essa vitória agora, né, contra a equipe do Santos, que é de se respeitar em qualquer momento da história. Então, realmente, muito bom começo do Goiás, estou muito satisfeito nessa noite de domingo, né? Vamos torcer para continuar assim. Já falei sobre essa ousadia aí, se podemos dizer, mas que com toda certeza com dose de muito conhecimento e treinamento do Jair Ventura. Gostei também do estilo de jogo do Goiás no começo do jogo. Obviamente é aquele estilo clássico, né? Chutando a bola para frente, não é que vai sair tocando tudo, mas pelo menos tentou um pouco mais, tanto na saída ali com o Sidmar, tentando um passe um pouquinho mais avançado para o Elvis, aí sim ele tentando fazer aquele lançamento em profundidade para o Apodi, o Dadá Belmonte. Acho que é uma característica de jogo que nem diria que é pouco criativa, até porque vem funcionando nesses jogos, tanto na Série B do ano passado, que o Goiás jogava muito assim, quanto agora também na primeira divisão. Então eu gostei também do pênalti ali sofrido pelo Apodi. E que coisa, né? Que jogador é o Apodi. Acho que assim, é um exemplo não só de jogador, só que para todos nós também, né? A saúde, o cuidado que o cara tem com a carreira. Obviamente não é por grana, porque nessa questão também com toda certeza já está assim bem resolvido. O cara chegar com 35 anos, se olhar ali a taxa de gordura do cara, se brincar, não chega nem em 20%, 15%. Realmente assim, é impressionante o cuidado do Apodi e ajudou demais o Goiás também nessa vitória contra a equipe do Santos, né, sofrendo pênalti, e o Goiás novamente abrindo o placar logo cedo, né, o Verdão que marcou aí gols em todos os seus jogos na primeira, perdão, só contra o Coritiba que não, né, na estreia, 3-0, mas depois daquilo, né, marcou gols em todos os jogos, algo bem surpreendente por estar de fora, por exemplo, o craque do time, que no Goianão foi o Vinícius. Então gostei da postura, o time estava assim tentando gol, até mesmo quando marcou, né, o seu primeiro com o Elvis de pênalti, que chegou aí a 4 gols no Campeonato Brasileiro. Bem verdade que é 3 de pênalti, mas vai qualquer um ir para bater 3 pênaltis e ver se acerta todos, né? Então ainda assim mesmo o Goiás conseguindo, eu acho que o ideal seria fazer igual foi no segundo tempo, um contra-ataque, até mesmo quando estivesse na bola, com a bola no seu pé, no campo ofensivo, tentar tocar mais sem aqueles lançamentos, enfim, acho que ele pega é muito difícil surpreender a defesa adversária. No mais, acho que corrigindo essas coisas táticas assim no setor ofensivo daqui para frente, pode fazer jogos interessantes também. Já falei, né, um pouco aí sobre essa questão ofensiva. Em relação agora para o segundo tempo, né, o Goiás terminou ali o primeiro tempo, o Santos também, um assunto também importante que é o cansaço da equipe santista, né, que veio de 2 jogos importantes. Na minha opinião, o Fabian Busto, né, do Santos, errou na escalação. Os jogadores titulares estavam muito cansados, você pode ver ali tanto o Léo Batistão, quanto até mesmo o Marcos Leonardo, eles correram um pouco no primeiro tempo. Eu acho que era melhor o técnico do Santos ter feito o time iniciar um pouco reserva e lá no segundo tempo ter dado um gás a mais com jogadores mais qualificados, se assim podemos dizer. Pelo menos ainda bem que deu errado, acho que porque não tem como a gente avaliar o lado do Goiás só sem colocar o rival, tá bom? Acho que é um ponto também importante pra gente falar. Logo no segundo tempo, né, o Goiás já criou uma chance muito perigosa na cabeçada do Apodi. Acabei esquecendo, acho que é João Pedro, né, o nome do goleiro do Santos. Fez uma excelente defesa. O Apodi também naquela finalização com a perna esquerda, logo aos 19 minutos, numa correria danada, né? Que sufoco deu para o Luan Pires e também o Maicon, né? O zagueirão ali, e o Eduardo Bauerman também, zagueirões do Santos. O Apodi, né? Com 35 anos de idade, arrancando com tanta qualidade. Depois daquilo, o Goiás ainda continuou no ataque, tanto é que conseguiu 5 escanteios
nessa partida, sendo que nos 2 últimos jogos o Goiás ficou sem nenhum escanteio. Acho que é uma coisa assim raríssima no futebol. Eu não lembro nunca de ter visto um jogo do Goiás sem escanteio, e muito menos uma equipe em qualquer divisão, nunca vi isso, ter 2 jogos seguidos sem escanteio. Nesse foi um pouquinho melhor, né? Tendo inclusive 6 tiros ali de canto ofensivo contra a equipe do Santos, então uma postura um pouquinho mais entrosada. Isso não quer dizer que o Jair Ventura vai começar a jogar agora muito bonito ou deixar o time para frente, mas pelo menos mostra que o time está conhecendo melhor, sabe quem tocar ali também em questão do contra-ataque. Então assim, são pontos interessantes, dá trabalho aí também para a sequência do Jair Ventura. Terá essa semana totalmente de preparação até enfrentar a equipe do Flamengo, né? Lá no Maracanã, no próximo sábado, até mesmo cumprir essa promessa da Cartola, porque no próximo final de semana eu vou estar lá em Curitiba, então já não vou estar nesse apartamento mais, então eu falei, não, se ganhar do Flamengo lá, que já é outro jogo difícil, né, até mesmo um empate eu iria gravar, mas acabei lembrando também que eu já vou para Curitiba no próximo sábado também, então já vai essa promessa aqui em São Paulo mesmo. Falando sobre isso, né, tomara que dê sorte também sobre essa camisa e também a Cartola, vamos falar também sobre o segundo tempo, né, o Goiás teve sim chance de matar o jogo, tanto com o próprio Apodi, que conseguiu, né, alguns cruzamentos ali de fora da área, chute de fora da área, e também um cruzamento buscando até mesmo o Pedro Raul, que apareceu bem também na segunda etapa, uma finalização de fora da área do Felipe Bastos, mas que mexeu ali o Jair Ventura, entendo do lado dele, mas eu acho que o Goiás poderia ter totais condições de fazer 2-3-0 no Santos, sem grande dificuldade, assim, porque a equipe santista não estava conseguindo avançar, Goiás pressionando todo o tempo, a partir ali dos 30 minutos, o técnico Jair Ventura acabou sacando o Caio Vinícius. Que bela atuação do Caio Vinícius também, né? Tão criticado pela torcida. Foi muito bem no primeiro tempo, voltando de contusão também, então acabou sendo poupado logo com 30 minutos da segunda etapa. Entrou o Auremir, que não contribuiu tanto assim, mas pelo menos, né, o Goiás não sofreu gol, tá bom demais. E também entrou o Maguinho no lugar do Apodi, para fazer aquela função ali um pouco mais pelo lado direito do campo. Também saiu o Elvis, né? Aí a partir desse momento o Goiás criou muito pouco, realmente não teve tantas chances assim, deixou a equipe do Santos chegar mais, o que obviamente iria acontecer, ia cruzar mais bolas na área, teve aquela bola na trave também que eu acabei esquecendo, que foi nos 15 minutos ainda do segundo tempo, levando um perigo. Outra questão também que o Goiás deve se preocupar, as bolas paradas do Santos também são as melhores, né? As bolas aéreas também, com o Marcos Leonardo, o Léo Batistão, mesmo assim eu vejo faltando um esquema defensivo adequado. Quando a bola sai de um pau para o outro, o lateral fica tentando marcar o que ele está na sobra, o Tadeu acaba não saindo e o zagueiro, né, caçando ali o adversário. Aconteceu isso, por exemplo, contra a equipe do Atlético Mineiro, né, aquele segundo gol do Atlético Mineiro, e também agora nesse jogo contra o Santos, aquela entrada do Ricardo Goulart ali, ficou bem claro isso, né, precisa definir um pouquinho melhor essa bola parada, essa bola aérea do Jair Ventura. No próprio escanteio também, né, levou uma bola no travessão igual contra o Atlético Mineiro, então acho que assim, são pontos importantes do Goiás corrigido aqui pra frente no campeonato. Já falei sobre o Caio Vinícius, né? Tô lendo aqui os pontos que eu anotei. Caio Vinícius fez uma excelente atuação, o Elvis e também o Apodi acabou saindo ali com os 30 do segundo tempo. O jogo ficou um pouco mais morno. Entendo pelo lado do Jair Ventura, colocou as peças mais cautelosas, enfim, para segurar o placar. Deu certo, graças a Deus, mas eu acho que assim, se tivesse sofrido o empate, muitos torcedores iriam comentar, e eu também, obviamente, que o Goiás, se tivesse continuado naquele mesmo pique, ia sim marcar o segundo gol. O Santos estava muito cansado dessa sequência de jogos, poderia sim ter matado a partida. Mesmo assim, né, o Dadá Belmonte foi uma peça importante, mesmo não fazendo um jogo brilhante, conseguiu segurar a bola lá no lado do ataque, fazendo um outro drible curto e também sofrendo algumas faltas perigosas para, né, segurar o jogo. Isso é muito importante para um time ali, principalmente que vem da Série B, não vai jogar o tempo todo no ataque. É bom ter essa compreensão tanto do Dadá Belmonte quanto também do Pedro Raul, que o time não vai, né, ter bola ali para ele o tempo todo, então quando chegar tem que aproveitar, tem que segurar e sofrer falta. Acho que o Dadá Belmonte fez essa função muito bem. O Felipe Bastos acabou tendo uma finalização também de fora da área, que o Felipe Bastos entrou mal, tá bom? Eu acho que assim, errou muito nas jogadas, tanto em algumas marcações, mas que no geral até que ficou positivo, porque ele deu um desarme importante ali no finalzinho, aquele chute também aos 42 minutos para uma excelente defesa do goleiro do Santos também, né? A queima-roupa, a queima-roupa não, né? Muito forte o chute, onde o goleiro acabou espalmando, então acho que o Felipe Bastos no geral até que sai positivo, mas não entrou tão bem assim, teve algumas escolhas erradas, igual aquele toque pro Dadá Belmonte no lado esquerdo, sendo que o Nicolas estava totalmente aberto do outro lado. Enfim, acho que precisa melhorar um pouquinho isso, mas pelo menos volta a ser uma opção interessante também pelo lado esmeraldino. Acho que deu pra a gente falar um pouco a respeito do jogo, das atuações de cada um dos atletas. Dieguinho também vale a pena ressaltar demais, né? Que excelente atuação, que cara impressionante, né? Assim, o típico jogador que vem pro Goiás, né? Aquele cara que ninguém aposta, jogador do Boa Esporte, enfim, tinha passagens dele por times menores do interior, e chega no Goiás, faz excelente Série B, agora também na Série A. Pode ser que daqui pra frente não dê certo, isso eu deixo total aberto, né? Porque o futuro
só o jogador, enfim, e a sua condição vai dizer. Mas até aqui, que grata surpresa para o Goiás na lateral direita, jogador que a princípio iria jogar como um atacante, na Série B do ano passado jogou como meia, e agora na primeira divisão, né, sua primeira na carreira, jogando na lateral direita, muito bem, atuou excelentemente ali, né? Agora, em relação à defesa, acho que o Goiás pode inclusive ficar mais forte, o Caetano vem jogando bem, gostei dessa atuação dele também contra o Santos. A partir do momento que voltar o Sidney e o Reinaldo, aí sim, essa terceira vaga vai ficar difícil, mas hoje eu escolheria o Sidmar também, que bela atuação. Então assim, realmente foi uma atuação bem interessante dos defensores esmeraldinos. Acho que daqui pra frente agora também essa escolha, que bom, né? Pelo menos todos atuando bem, o jovem da Silva também entrando nesse duelo e ajudando bastante. Para finalizar o nosso vídeo, acho que eu já falei demais aqui hoje, né? Quero que vocês deixem sua opinião também, que não é só eu que falo, não é igual o Premier, que tem esses comentários aí também que sempre pega no pé dos times menores, enfim, mais na questão de criticar o time que não está jogando tão bem, no caso que foi o Santos, né? Mas que foi muito bem marcado com o time esmeraldino, enfim, por isso que eu peço tanto o apoio de vocês, né? Crescer também nossa voz esmeraldina aqui no Goiás News no YouTube. Finalizando, posse de bola, o Goiás conseguiu um pouquinho mais do que nos últimos jogos, 40% para o time esmeraldino, 60% para a equipe do Santos. Em relação às finalizações, 10 do Goiás, 18 do Santos. O Goiás deixa o time adversário finalizar muito, isso é um ponto também interessante, a ser melhorado, obviamente. 10 chutes em direção certas, ou seja, o Goiás conseguiu finalizar um pouquinho mais. Em relação aos escanteios, eu falei também, né, já teve 5 nesse jogo, melhorou muito mais, né, 500%, assim podemos dizer, em relação ao último jogo contra as equipes do Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Cometeu 12 faltas, muito menos do que nos últimos jogos também, contra 11 do Santos, além, claro, dos desarmes, 14 do Goiás. 15 da equipe santista, só 69% na precisão dos passes, acho que isso também precisa melhorar, ficar ali um pouquinho acima da casa dos 73%, 75% para ter inclusive melhores chances nos contra-ataques, até mesmo porque o Goiás rebate muitas das bolas. Enfim, já falei bastante no vídeo de hoje, acho que deu para inclusive falar sobre os meus pontos, o que eu achei. Obviamente, como eu falei para vocês, não vou iludir agora, falar, não, tá tudo bom, o Goiás não precisa de reforço nenhum. Não, bem longe disso, a gente manter o pé no chão, fazer um jogo também decente contra o Flamengo lá no Maracanã no próximo sábado. A partir do momento que chegar nos 45 pontos, aí sim, objetivo de 2022 concluído, e aí sim, daqui pra frente buscar, né, coisas melhores, que aconteça, se Deus quiser, pelo menos umas 2 com 3 rodadas de antecedência, pra gente ficar um pouco tranquilo, enfim, jogo a jogo, como gosta de pensar o Jair Ventura, né, uma final de cada vez de Copa do Mundo. Acho que o time esmeraldino vem mostrando muita garra, enfim, dando também, né, a esperança pra gente torcedor, e outra festa muito boa da torcida esmeraldina, né, enchendo novamente o estádio da Serrinha, enfim, acho que tem tudo, inclusive, para fazer uma boa participação dentro de casa, já conseguindo essa sua vitória. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, depois até mesmo amanhã vou responder tudo de vocês, tá bom? O que vocês comentaram, enfim, pra gente ter uma análise um pouquinho melhor aqui também nos comentários. Durante a semana quero trazer os conteúdos pra você. Caso também você não saiba, né, onde assistir os jogos do Goiás, fala, pô, Guilherme, hoje eu não assisti o jogo, pode conferir também a GIM TV, tá bom? Planos aí de apenas R$30 mensais, você tem acesso todo ao Sport TV, também ao Premier, Sport TV, Fox Sports, então vou estar deixando aqui também embaixo na descrição. Não esquece de tanto de se inscrever no nosso canal, né, ajudar a gente a chegar nessa marca de 5 mil inscritos aqui também no YouTube do Goiás News, e o nosso canal de cortes que eu vou estar disponibilizando o link aqui também na descrição do nosso vídeo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, né, já gravei aqui com um vídeo bem alternativo, com essa camisa também aqui bem exótica do maior do Centro-Oeste. Vamos torcer também para que tenhamos uma boa semana de treinamento e também um jogo excelente contra o Flamengo na próxima rodada, né, passo a passo. Acho que o time esmeraldino tem tudo sim para conseguir o seu objetivo após um começo de campeonato tão turbulento. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!